Bom, abrindo hoje a imprensa, vendo nos jornais, a Polícia Federal fez, e continua a fazer, todo dia tem a operação da Polícia Federal, fez uma operação ontem, a Operação Graco, para apurar desvios, suspeitas de desvios de emendas parlamentares. Toda hora tem, a gente deu essa notícia aqui. Mas eu estou chamando a atenção para o fato de estar lendo isso, porque um dos alvos é um deputado federal chamado Eduardo Veloso, do União do Acre. Nós demos ontem, lembra? A gente até comentou sobre o fato de ser lá no Acre e a Polícia Federal está lá. Bom, mas aí, em nota, o deputado federal Eduardo Veloso, ele falou: sempre atuou com transparência, responsabilidade e respeito às instituições e disse que a destinação da emenda seguiu rigorosamente os trâmites legais previstos na legislação vigente. Então, a nota dele, altamente tranquilizadora, diz que a destinação das emendas, ou da emenda, seguiu rigorosamente os trâmites legais previstos na legislação vigente. A operação envolve um envio de recursos para lá e eles estão checando para ver, parece que houve um desvio, o dinheiro foi, a emenda foi enviada, foi parar num hospital oftalmológico que pertence ao pai dele, enfim. Mas fique com isso. O destino da emenda seguiu rigorosamente os trâmites legais. No final do ano passado, a gente viu uma história envolvendo o deputado Sóstenes Cavalcante. E o deputado Sóstenes Cavalcante, ele fizeram uma operação e acharam dinheiro na casa dele. E ele negou qualquer... A operação era para apurar, no caso dele, desvios de verba parlamentar. Não era de emenda parlamentar, era de verba parlamentar. Os deputados têm uma verba no gabinete e eles estavam apurando histórias, denúncias de desvio dessa verba parlamentar e foram fazer uma operação envolvendo o deputado Sóstenes Cavalcante, que é muito querido, muito respeitado no Congresso Nacional. E aí acharam dinheiro na casa dele e ele negou qualquer desvio, afirmou que nunca usou dinheiro de corrupção, disse que o valor era fruto da venda de um imóvel de origem ilícita, disse que na correria do trabalho ele acabou não depositando, ficou com aquele dinheiro um tempão na casa dele. Criticou a operação, disse que sempre agiu dentro da lei e que prestaria todos os esclarecimentos necessários. Citei então o Eduardo Veloso, o Sóstenes Cavalcante e vamos lembrar também do Juscelino Filho, ex-ministro das Comunicações do Lula, que acabou sendo indiciado e por isso deixou o ministério, por suspeita de desvio de emendas também, que nem o Eduardo Veloso. E quando saiu a denúncia, e mesmo agora durante a investigação e o indiciamento, ele disse, olha, é uma ação política previsível, é uma narrativa de culpabilidade com vazamento seletivo, o inquérito distorce as coisas, os fatos, e disse que é inocente. Por que eu estou citando o caso do Eduardo Veloso, o caso do Sóstenes Cavalcante e o caso do deputado Juscelino Filho, ex-ministro do presidente Lula? Porque em comum, sempre ou quase sempre, quando há uma denúncia, você tem notas em que o alvo da denúncia, não digo que explica ou esclarece, mas afirma que não tem nada com aquilo, afirma que tudo não passa de uma campanha, afirma que isso é uma campanha contra, e aí escolhe o parlamento, se ele é parlamentar, o governo, se ele é do governo, o partido, se ele é do partido, que é seletivo, que não é seletivo, que é parte de uma campanha, tarará, tarará, o tempo todo. Isso é uma constante. A gente sempre dá a versão dos acusados, denunciados, suspeitos, enfim, daqueles que são apontados como alvo de algo que, mesmo que não seja necessariamente crime, mas que exista uma suspeita por trás, a gente sempre dá o que eles dizem. E acabei de citar, relembrar o que eles dizem. Mas ainda assim, a investigação continua. Ainda assim, o objetivo é você pegar o que parece
o que é inexplicado para ver se é explicável ou inexplicável. O trabalho de investigação é buscar o inexplicado e tentar ver se é explicável ou inexplicável. Se for inexplicável, aquilo que parecia inexplicado, você pode punir a pessoa. Se o que era inexplicado se torna explicável, ou seja, veio a explicação, acabou, né? Mas aí tem uma coisa muito curiosa, porque da mesma maneira que os alvos acusam quem conta o fato, descobre o fato, esclarece o fato, seja lá o que for, joga luz num fato inexplicado, quando isso acontece, você tem uma discussão que, em geral, não atinge a instituição. É curioso, né? Nunca vi o Hugo Motta sair a público para dizer que existe uma campanha contra a Câmara dos Deputados porque estão acusando o deputado Sóstenes Cavalcante de fazer uma coisa, o deputado Eduardo Veloso ou Juscelino. Não é uma campanha contra o parlamento. Ao contrário, ninguém coloca em discussão a importância do parlamento. Quem é que vai colocar em discussão a importância do parlamento? Em qualquer lugar do mundo. Civilizado, democrático, ninguém coloca. Quando há uma acusação contra um senador, o Davi Alcolumbre não vem a público para dizer que estão querendo destruir o Senado Federal. Porque quando tem uma acusação contra o senador, não estão querendo destruir o Senado Federal. Ao contrário, se você, dentro da Câmara dos Deputados, se você, dentro do Senado Federal, se livra de um fruto podre, você está trabalhando em favor da Câmara dos Deputados, você está trabalhando em favor do Senado Federal, você está trabalhando em favor das instituições. As instituições nunca são atacadas quando você encontra dentro das instituições alguém que se comporta de um jeito questionável. O objetivo de se identificar alguma coisa questionável pode não ser o mais nobre. Alguém pode apontar o dedo para outra pessoa por uma razão nada nobre. E tem muita denúncia que por trás não tem uma motivação nobre. Mas se o alvo da investigação tem algo a explicar, ele explica. Ele explica. E isso é muito importante. Aí entramos numa seara delicada. Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição que simbolicamente ela representa uma instituição essencial para o funcionamento da democracia, que é o Poder Judiciário. Triste do país, onde a população não tem a quem recorrer quando é agredida individualmente ou coletivamente. E essa instituição é o Poder Judiciário. Pega a Venezuela. Os juízes podem ser demitidos, podem ser presos. Então, nós não queremos um negócio desse. Então, o Poder Judiciário é essencial. Simbolicamente, o Supremo representa o Poder Judiciário. E, objetivamente, também é uma instituição vital, essencial, guardiã da Constituição brasileira, guardiã dos artigos da Constituição brasileira. Não dá para imaginar um país, claro, sem Câmara dos Deputados, sem Senado Federal, sem Supremo. Não tem como você imaginar. Você pode imaginar um país parlamentarista, mas ele vai ter poder judiciário. Você pode entregar ao poder legislativo um poder diferente. O Brasil namorou o parlamentarismo, considerou o parlamentarismo, fez um plebiscito sobre o parlamentarismo, e isso não iria enfraquecer a democracia, iria redesenhar o papel do poder executivo, do legislativo, mas isso não ia mexer no judiciário de forma alguma. E triste do país onde o Supremo é lambe-botas do poder. Triste do país onde o Supremo não exerce o seu poder com independência. Triste do país, está aí a Venezuela de novo, mesmo exemplo aqui do lado, mesmo exemplo, onde o Supremo Tribunal Federal é tratado feito nada. Até hoje, saiu o Maduro, mas continua o sistema apodrecido. Eles vão lá, o Maduro, o Chávez, aumentaram o número de ministros da Suprema Corte venezuelana para poder tirar o poder dos que estavam lá, depois reduziram de novo, tirando os que estavam lá, mantendo outros. É uma esculhambação completa. Não é assim no Brasil. Não é assim no Brasil.
Nós temos 11 ministros, temos 10 agora, porque falta um com a saída do Barroso. Estamos aguardando a escolha do próximo, que pode ser o Jorge Messias, se ele passar na sabatina, mas o modelo é um modelo americano. Modelo americano, você pode dizer que não funciona igual dos Estados Unidos, mas é um modelo americano. Tem lá os nossos ministros e tal. E é um negócio fundamental. Então a gente tem, como sociedade, o dever de defender a Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo Tribunal Federal. Dever. O Supremo Tribunal Federal, a gente não pode criticar o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário. Agora, isso envolve todos os brasileiros. Todos os brasileiros devem defender o Supremo Tribunal Federal, inclusive os integrantes do Supremo Tribunal Federal, ou principalmente os integrantes do Supremo Tribunal Federal. A gente já teve essa conversa aqui. Se defender o Supremo dos ataques é um imperativo, e é um imperativo, essa defesa tem que ser contra qualquer ataque. Não pode ser seletivo. Você não pode falar, eu só defendo o Supremo contra ataques que vêm de fora. Agora, e os ataques que vêm de dentro? Os ataques que vêm de dentro também devem gerar uma reação pró-Supremo. E o que é um ataque que vem? É uma suspeita de comportamentos inadequados dentro do Supremo Tribunal Federal. O que não significa que comprometa o voto desse ou daquele ministro, no caso em discussão, mas compromete o respeito, coloca em xeque o respeito ao Supremo Tribunal Federal, e isso não se pode permitir. Então, qualquer atitude de qualquer pessoa que coloque em xeque o respeito ao Supremo tem que ser rechaçada. Nós não podemos permitir. Então, quando a gente vê uma nota como a que o Fachin escreveu, as entrevistas que o Fachin deu, defendendo o Supremo Tribunal Federal de ataques, fica parecendo que o problema que surgiu ali dentro são ataques de fora para dentro contra a honradez de ministros e não comportamentos de ministros que colocaram a sociedade com o direito de duvidar do comportamento dos ministros, da adesão dos ministros ao papel que eles devem exercer. O presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ele vem a público e defende os ministros, ele checou alguma coisa? Se checou, checou informalmente. Mas agora, então, nós vamos checar informalmente as denúncias? Quer dizer, quando vier uma denúncia, quando vier uma acusação, quando vier uma imputação, quando vier uma afirmação contra este ou aquele deputado, o que a gente faz? A gente liga para o deputado e pergunta. Aí a gente vai ouvir o que disse o Eduardo Veloso. Olha, estou fazendo tudo dentro da lei. Então tudo bem. Então já não vamos investigar. Então não vamos investigar o Eduardo Veloso, não vamos investigar o sócio Denis Cavalcante, não vamos investigar o Juscelino, não vamos investigar ninguém. A gente para de investigar, a gente pega o telefone. Quem liga? O Hugo Mota liga para o deputado, Davi Alcolumbre liga para o senador e o Edson Fachin liga para o ministro do Supremo. Fala, vem cá, saiu esse negócio aqui. Porque às vezes saiu esse negócio aqui, às vezes é uma informação da imprensa, exercendo o seu papel. Saiu uma informação da imprensa, a imprensa noticiou aqui que o senhor mandou um dinheiro de emenda para o Maranhão, para o Acre, e foi parar no hospital do seu pai. Não, para com isso, foi tudo feito dentro da lei, regiamente. Então acabou. Aí o presidente do Senado, o presidente da Câmara, informam o Procurador-Geral, informa a Polícia Federal e parou aí. Quer dizer, tem lá um ministro da Suprema Corte, cuja esposa celebrou um contrato de 130 milhões de reais. Isso não é ortodoxo, não é normal, não é comum, não é frequente. Tanto não é frequente que nunca aconteceu na história desse país. É absolutamente incomum. E aí? Quer dizer, entre ser incomum e ser ilegal vai uma grande distância. Mas como é que a gente sabe que essa distância não foi cumprida? Com investigação. E a investigação não vai acontecer. Não vai acontecer. O ministro Dias Toffoli, mesma coisa, mesmíssima coisa. Pode não haver nada de errado entre
um contrato firmado entre parentes dele e um parente do Daniel Vorcaro, pode não ter nada de errado, mas para saber se tem algo errado ou não, seria prudente, em defesa do Supremo Tribunal Federal, que isso fosse investigado, mas também não vai ser investigado. O Banco Central está fazendo investigação sobre a conduta de funcionários no caso da liquidação do Banco Master. O Supremo Tribunal Federal, e não precisaria ser o Supremo, e agora deve ir para a primeira instância, mas o Poder Judiciário está fazendo uma investigação para saber o que aconteceu no Banco Master. E envolve autoridades, envolve o BRB, envolve autoridades do governo, envolve deputado, envolverá de alguma maneira o Banco Central. Todos podem ser investigados, menos os ministros do Supremo. Quer dizer, se o Alexandre de Moraes e o Toffoli, em vez de pleitear uma vaga ou serem convidados para uma vaga no Supremo, se eles tivessem disputado uma eleição e se tornassem deputados, eles estariam sob possível investigação. Então a cadeira do Supremo coloca no Supremo alguém que por estar no Supremo não pode ser investigado? Porque se isso é verdade, o risco institucional é monumental, porque podemos, não agora com essa composição, mas numa eventual futura seleção de ministro, colocar ali dentro alguém com um monte de coisa para explicar, mas que por definição, pela forma como esse caso está sendo conduzido, ele vai estar blindado, porque entrou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai ser um salvo-conduto contra qualquer tipo de investigação. Quando o Edson Fachin faz o que fez e faz uma carta em defesa, ele está fazendo o quê? Criando uma blindagem contra o constrangimento no cafezinho, que acontece no chá da tarde, que acontece numa sala reservada onde só entram os ministros do Supremo e alguns convidados muito selecionados. Ele resolve, mas ele não ajuda a proteger a imagem que as pessoas têm que ter do Supremo Tribunal Federal. Onde é que está escrito que o recebimento de valores exorbitantes por parentes de ministros do Supremo seja algo normal? Só vira a normalidade se tiver contrapartida do ministro? É isso. Então, se no parlamento alguém receber, assinar um contrato de um valor expressivo e não fizer nada, e for de um grupo empresarial que tem interesses, tudo bem, sem escopo, sem explicação. E aqui pode até ter escopo, mas não tem a explicação. Não veio a explicação. E por que não vem a explicação? Não caberia ao sistema de justiça apurar o que está acontecendo? Quer dizer, presidentes da República foram investigados, deputados foram investigados, senadores foram investigados quando eles fizeram coisas inexplicadas. E quando a coisa inexplicada se viu inexplicável, vieram as sanções. Em outros casos não vieram sanções. Para saber a diferença entre uma coisa e outra, é preciso avançar numa investigação. E isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Isso gera um desconforto muito grande, isso gera um ruído muito grande, isso coloca na pauta da eleição de 2026 uma impureza que não seria desejável, que é um debate em torno da necessidade de o Senado fazer o impeachment de um ministro da Suprema Corte, o que é horroroso a gente ver isso. Então essa autodefesa do Supremo, que é necessária, e todos nós temos que fazer parte, estimular e apoiar e não aceitar qualquer forma de ataque ao Supremo Tribunal Federal, tem que incluir uma intransigência em relação ao espírito de corpo, que não deve ser aceito. Há uma diferença entre defender o Supremo e defender o ministro. Há uma diferença entre defender o Supremo e não exigir
do ministro uma explicação pública, porque não se trata dele dar satisfação sobre o voto dele. O voto dele pode ser questionado e ele tem todo o direito de ficar quieto e aguentar a crítica que é do jogo. Mas no campo moral, então, só para a gente ver que as notas de explicação que a gente toda hora dá não são suficientes para interromper um processo de investigação. Já a nota, ou não nota, ou o silêncio de um ministro do Supremo já é suficiente para sequer iniciar uma investigação. 2 pesos e 2 medidas, sendo que os guardiões, no caso do Supremo Tribunal Federal, das investigações, e muitas dessas investigações são autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, exigem dos outros uma atitude completamente diferente. Eu não sei se você concorda, se você discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto, e se você quiser falar sobre isso, 11 999 592